Muito bom dia a todos e muito obrigada pela participação nesta sessão, que irá ser dedicada ao Horizonte Europa e os desafios e oportunidades que este apresenta na área da saúde. Eu sou a Anabela Isidro, membro da AICIB, e antes de dar início à sessão, gostaria de apresentar um bocadinho o que é a AICIB, que é a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Sei que muitos já saberão, espero que todos, mas de qualquer maneira vamos então enquadrar um bocadinho a AICIB e porque é que nós estamos aqui hoje a organizar esta reunião. Portanto, a AICIB nasce de um compromisso do Governo com a investigação clínica, em que pretende tornar Portugal um dos países mais atrativos da Comissão da União Europeia em ensaios clínicos, portanto, na condução de ensaios clínicos. E com isto, claro, um dos pontos principais será aumentar o valor para os doentes, para os sistemas de saúde, a academia e a sociedade. E assim decidiu-se em 2018 que seria importante ter uma agência dedicada exclusivamente a esta área. A AICIB tem como missão promover, coordenar e apoiar as atividades de investigação clínica e de translação e inovação biomédica, contribuindo para otimizar o potencial científico e tecnológico da investigação clínica. E temos como uma visão ser uma referência nacional, europeia como entidade capaz de estimular a investigação clínica e inovação biomédica no país. Os nossos valores assentam na responsabilidade, no compromisso, na integridade e, claro, num trabalho de equipa, porque sem uma equipa não se consegue fazer um bom trabalho. Para concretizar a sua missão e visão, temos então 5 pilares centrais de ação. O primeiro pilar assenta na estimulação da investigação clínica e inovação biomédica de natureza translacional. O segundo pilar pretende apoiar o desenvolvimento dos centros académicos clínicos. Neste momento estão 12 já por decreto-lei e que está a ser feita agora, ou irá ser iniciada a avaliação na próxima semana, mais precisamente a avaliação pública, portanto podem seguir esta avaliação dos centros académicos clínicos. Estimular a condução de ensaios de estudos clínicos a nível nacional, nos centros de investigação clínica. Apoiar a transição digital na saúde, claro que é muito importante. Estimular a internacionalização da investigação e inovação em saúde e é exatamente no âmbito deste pilar que estamos hoje aqui, porque a AICIB também integra no seu sistema os NCPs, os delegados ao Comitê, e os NCPs Saúde para o Cluster Saúde. Assim, e brevemente, como todos sabem, o Horizonte Europa traz grandes oportunidades e, especificamente, oportunidades de financiamento de investigação, de promoção da investigação que é feita a nível nacional e de criação de redes que são muito importantes num mundo cada vez mais globalizado. A Isabel depois irá apresentar mais alguma informação sobre isto, portanto eu não vou alongar muito nestes slides e dizer apenas que só em saúde temos à nossa disposição, entre aspas, claro, se fosse só a nossa era bom, 8,5 bilhões de euros. E, portanto, 1.000 milhões de euros, não sei que é assim, confundo um bocadinho às vezes com o português e o inglês. E, portanto, estes estão distribuídos entre os concursos do Cluster Saúde, as parcerias europeias, que também vão ser muito importantes no estabelecimento do espaço europeu de investigação e também na criação de redes e colaborações a nível europeu e fora da Europa, e depois a Missão Cancro, a importante Missão Cancro. Todo este trabalho é feito por uma equipa da AICIB, em particular o trabalho no que diz respeito ao Horizonte Europa, aqui pelos colegas que estão, especialmente a Isabel e o Afonso, que são quem mais tem a função da NCP na AICIB. E a sessão irá então iniciar-se com uma breve apresentação de alguns resultados do Horizonte 2020 e do Horizonte Europa, que ainda são poucos, porque não começou assim há tanto tempo, e depois teremos 4 palestras para nos falarem um bocadinho dos seus projetos ganhadores no Horizonte 2020 e Horizonte Europa, e quais foram os desafios e os determinantes para o sucesso destes projetos. E sem mais, passo a palavra à Isabel Carvalho. Podes vir, Isabel?
Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Então, vou-vos falar um bocadinho da participação portuguesa nos programas de investigação europeus. Como sabem, neste momento nós temos o Horizonte Europa, é o programa de investigação da Comissão Europeia, e tivemos anteriormente o Horizonte 2020. São programas com uma duração de 7 anos. O Horizonte 2020 durou desde 2014 até o 2020 e o Horizonte Europa começou em 2021 e irá vigorar até 2027. Aqui para vos mostrar que a saúde, em ambos os programas, tem tido sempre um destaque especial nos programas, tem uma área específica e é uma área estratégica para a Europa. A saúde é dita, é tão estratégica que é feito um levantamento pela Comissão Europeia de quais é que são as lacunas de conhecimento, quais é que são as áreas prioritárias que deve haver investigação em saúde, e depois é feito um programa de trabalhos no qual saem os concursos em que podem concorrer, e, portanto, é uma orientação, uma abordagem top-down pela Comissão Europeia. Não são sempre concursos orientados, ainda que abertos. O Horizonte Europa tem, neste momento, que é aquele que está em vigor, 8,25 bilhões de euros, como disse a Anabela, e aqui o que vos vamos mostrar são os números, então, do programa anterior e agora do primeiro concurso, que foi em 2021. Como é que vamos tentar, também nós da ICIB e toda a comunidade científica, tentar buscar este dinheiro? Uma das coisas é envolver mais os stakeholders. Temos tentado muito, como a Anabela também explicou, a ICIB tem esta ligação aos centros académicos clínicos, portanto, tentar envolver os centros académicos clínicos, mas também a outro nível, a parte das PMEs, toda a parte da indústria, os institutos de investigação, muitos hospitais que ainda continuam a estar pouco presentes. E aqui, nesta estratégia PERIN, uma das coisas mais importantes é não só este envolvimento dos stakeholders, como, e não está aqui, mas um dos objetivos é que vamos buscar, é tentarmos ir buscar à Comissão Europeia pelo menos 2% do financiamento, neste caso da saúde, para fazer aqui uma paridade entre aquilo que é colocado pelo Portugal como Estado-membro na Comissão Europeia e, portanto, no Programa Europeu de Investigação e, portanto, tentarmos ter esse retorno portanto, aqui um resultado líquido. Uma outra coisa muito importante que a ICIB tem tentado promover é esta colaboração interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que na área da saúde é fulcral. Passando aqui um bocadinho para vos mostrar então quais é que foram os números da participação portuguesa no Horizonte 2020. Portugal começou relativamente bem em 2014 e veio a descer a nível de candidaturas e de projetos aprovados, e depois, a partir de 2017, começou a evoluir positivamente, com mais candidaturas e com uma taxa de sucesso também que tem vindo a crescer. Em 2020, tivemos uma taxa de sucesso de 23,8%, ainda que tenha havido poucas candidaturas, porque foi um concurso muito dirigido à Covid, portanto, uma coisa muito mais fechada a nível de âmbito, daí ter menos participações. A nível de 2021, com o Horizonte Europa, portanto, o primeiro concurso do Horizonte Europa, Portugal manteve-se com elevadas candidaturas, com uma elevada taxa de sucesso, 22,1%, com 29 projetos aprovados. A nível de financiamento, um bocadinho a par com a taxa de sucesso, houve um decaimento até 2017 e, a partir de 2017, houve um aumento do financiamento que foi captado a nível nacional para os projetos da saúde, atingindo mesmo em 2020 os tais 2%. Em 2019 já estávamos quase lá, dos 2%. Em 2020, a comunidade científica nacional conseguiu ultrapassar esta fasquia dos 2%, que é este objetivo em que termos um resultado líquido a nível de financiamento a nível nacional. E, como boas notícias também, em 2021, com o Horizonte Europa, mantivemos essa mesma taxa de financiamento acima dos 2%, com 19,51 milhões de euros. Uma outra... Portanto, era a questão do objetivo da PERIN. Outros números que eu gostava de vos mostrar
tem a ver com, aqui comparando, a azul tem todos os resultados do Horizonte 2020, portanto, para os 7 anos do programa Horizonte 2020, versus o primeiro ano do Horizonte Europa. E aqui o que podem ver é que, enquanto que nos 7 anos do Horizonte 2020 tivemos 119 projetos, que já foi muito bom, só no primeiro ano de 2021, do Horizonte Europa, tivemos 29 projetos aprovados, o que significa que tivemos cerca de 25% neste primeiro ano de todo aquilo que foi conseguido com o Horizonte 2020. A nível, o que indica, se quisermos, que se mantivermos este mesmo bom desempenho, e que esperamos que até melhor, dentro de 4 anos atingiremos aquilo que foi atingido durante 7 anos no Horizonte 2020. A nível das participações, ou seja, as entidades envolvidas, no Horizonte 2020 tivemos 181 participações e agora, só no primeiro ano, tivemos 35 participações no Horizonte Europa, o que são cerca de 20%, novamente extrapolando para, teríamos ao fim de 5 anos aquilo que já foi conseguido no Horizonte 2020 durante 7 anos. As coordenações, então os números são fantásticos, acho eu, que é, durante os 7 anos do Horizonte 2020, tivemos 9 coordenações, ou seja, 9 projetos que foram liderados por investigadores portugueses, ou por entidades portuguesas. Neste primeiro ano, único ano do Horizonte Europa, tivemos logo 3 coordenações, e se tudo correr bem, ao fim de 3 anos chegamos a equiparar e esperemos ter muito mais coordenações. Portanto, isto, à medida que vai havendo mais participação, vai havendo mais experiência da comunidade científica nacional e, portanto, a taxa de sucesso é normal que melhore e que evolua positivamente. Só para vos dar também uma visão do tipo de entidades que participam. Não é muito diferente entre o Horizonte 2020 e o Horizonte Europa. Mantemos aqui um grande envolvimento dos institutos de investigação, das entidades de ensino superior, também da parte governamental, portanto, entidades públicas, sendo que é positivo se tivermos mais envolvimento dos hospitais, das PMEs, e é nesse sentido que a ICIP também tem tido algumas ações mais dirigidas para tentar promover mais a participação deste tipo de entidades, as próprias associações de doentes, etc. Aliás, uma das coisas que a ICIP estava a dizer, que a Anabela falou, no envolvimento para além do envolvimento com os CACs, agora teremos um programa de mentorias com os hospitais, que deverá ocorrer agora no verão, exatamente para os ajudar a capacitar para se candidatarem mais aos projetos europeus. Apenas como nota final, queremos o programa Horizonte Europa, o programa de 2023-24, deverá sair em final deste ano. Entretanto, vamos tendo alguns drafts, mas deverá sair no final deste ano. E aquilo que vos pedimos, ou que vos aconselhamos, melhor dizendo, é que identifiquem aqueles concursos que possam ter interesse, foquem-se nesses concursos, tentem procurar parceiros que possam ir ao encontro das valências e das atividades que pretendem da vossa ideia de projeto, partilhar com essas pessoas. Contactem-nos como National Contact Point, estamos completamente ao vosso dispor para vos ajudar em várias das atividades que terão que fazer, e também aprendam as dicas e o que devem e o que não devem fazer a nível das candidaturas, e por isso é que vamos ter a seguir um painel exatamente com a experiência dos participantes, daqueles que já concorreram e como é que foi todo esse processo. E por fim, deixo os nossos contactos. Nós somos os National Contact Points para a saúde, portanto, a Anabela, eu própria e o Afonso, e estamos totalmente ao vosso dispor. Obrigada. Queres que tire? Obrigado, Isabel, e mais uma vez bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós agora vamos passar para a apresentação dos 4 projetos que tiveram sucesso no H2020, 2 deles coordenados por entidades portuguesas. Por isso vou começar por apresentar a Marina Brito. A Marina Brito é formada em Bioquímica pela Universidade de Coimbra, tem desenvolvido investigação no IBMC, na Universidade de Coimbra, na Universidade Pierre e Marie Curie, onde desenvolveu o seu trabalho de doutoramento. Após este período, regressa ao INL como investigadora júnior e, desde 2018, integra o Departamento de Negócios e Relações Estratégicas do INL, onde trabalha na gestão de projetos europeus, implementação e também na parte de pre-award. Hoje vem-nos falar do Inove Fork of
Covid-19, Boosting Innovation for COVID-19 Diagnosis, Prevention and Surveillance. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. É com grande prazer que estou aqui para apresentar o InnoFocov. Vou só dar uma breve apresentação do que é o InnoFocov. Depois, certamente, o que virá depois da discussão será mais interessante. Portanto, farei em português, certo? Ok. Então, como disse muito bem o Afonso, meu nome é Marina Brito. Eu trabalho para o Grants Office no INL, portanto não sou investigadora, já fui. E estou neste momento, então, na equipa que coordena este projeto. É um projeto com um consórcio de 11 parceiros, o INL como coordenador, um projeto de apenas 2 anos e tem um orçamento de 6,2 milhões. Este projeto surge no âmbito da Coronavirus Global Response Initiative da parte da Comissão Europeia, onde havia então, e certamente todos vós se lembram, de uma urgência de ter produtos que resolvessem os problemas que a Covid-19 nos trouxe no imediato. Precisávamos desses produtos no mercado. Portanto, juntamos este grupo de parceiros, alguns deles já conhecidos, de outros projetos europeus, e tivemos a ideia deste projeto. O nosso objetivo, antes de mais, e está aí escrito, era criar um hub de inovação, segundo o modelo do Lab to Fab. Portanto, esta plataforma estaria dividida em 4 subplataformas com diferentes áreas tecnológicas. Innovative Diagnostic and Screening Systems, Environmental Surveillance, Protective Equipment for People and Safer Public, e Sensors and Devices for Telemedicine and Telepresence. Portanto, o nosso objetivo era criar esta plataforma de forma a ajudar empresas, investigadores a acelerar o processo de inovação dos seus produtos que resolvessem os problemas na área de Covid. Para além disso, queríamos também suportar, ajudar algumas das empresas a colocar os seus produtos no mercado. Portanto, em termos de objetivos, tínhamos 3 objetivos estratégicos. Improve, não é? Melhorar o sistema de saúde e a capacidade deste, europeu, falo. Ajudar a indústria, as pequenas e médias empresas e alguns inventores no todo o seu processo de desenvolvimento das suas KETs, as suas Key Enabling Technologies para a Covid-19 e dar suporte, então, a alguns dos produtos e também na parte de produção. Para tal, tínhamos alguns objetivos operacionais, que eu não vou me prolongar a descrevê-los, mas vou chamar a atenção a um. O primeiro, nós queríamos promover uma open call, portanto, trata-se de um projeto com Cascade Funding. Íamos, então, suportar, ajudar financeiramente 30 empresas. A ideia, como vos disse há pouco, era criar, então, este hub, o InnoFocov, Open Innovation Platform, a Lab to Fab Model, com serviços técnicos, regulatórios e de suporte ao negócio. Também tínhamos parceiros que asseguravam a clinical validation, portanto, tudo o que era ensaios clínicos e testes clínicos em condições reais. Para testar esta plataforma, para testar o InnoFocov, tínhamos então dentro do consórcio test cases. À parte, íamos decorrer numa open call para suportar então 30 soluções. Tivemos 2 cut-offs e tínhamos um total de 3 milhões de euros para este objetivo. Em termos de desenho do projeto, como é que nós imaginamos isso? Basicamente, eu não sei se... basicamente, íamos ter um core com os 4 domínios tecnológicos que vos falei há pouco. E estes são basicamente os work packages técnicos, onde tínhamos serviços técnicos. Depois, um work package totalmente dedicado ao Open Call Management e não só. Neste work package temos também tarefas de monitorização dos projetos que financiamos. Um work package dedicado só a Business Support e Sustainability, do próprio InnoFocov.
outro dedicado a Regulatory Aspects and Health Technology Assessment, que não parece importante, mas na verdade é um dedicado apenas a Stakeholders Outreach and Integration, porque o que pensamos foi que com 11 parceiros, por mais serviços que possamos oferecer, não os temos todos e, portanto, temos que conectar e fazer o engagement de outros stakeholders e, por isso, dedicamos bastantes tarefas a tal e, finalmente, a disseminação e a gestão do projeto. Uma das diferenças entre este projeto e todos os outros que foram financiados neste mesmo tópico foi o Cascade Funding. Se não me engano, dos granted neste tópico, apenas 2 é que têm Cascade Funding, nós e o Covidex. E, portanto, até somos tratados de formas diferentes, que somos monitorizados pelo Connect e não pela outra entidade. Portanto, os third parties são uma grande parte do InnoFOCOV. Como é que isto tudo se iniciou? Basicamente uma open call, onde pedíamos a todos, aliás, às companhias, apenas às empresas, que tivessem produtos com TRL de 6 a 7, para concorrerem a ganhar, então, estes 100K e a ter acesso às nossas facilities, às infraestruturas. Oferecíamos também suporte técnico, relatório de negócio, etc., tudo o que fosse necessário para as soluções que estavam a desenvolver e, claro, tentávamos fazer o máximo de disseminação e divulgação dos seus produtos. Tivemos 2 cut-offs e, como eu mostro aqui, todo o processo de open call durou no máximo 40 dias, porque 40 dias após o fecho da call dávamos conhecimento dos resultados. Só uma ideia do que é que foram estas open calls. Com as 2 cut-offs conseguimos um total de 425 propostas, perto de 300 elegíveis. Chamamos 56 para entrevista e, obviamente, demos suporte financeiro a 30. Falo aqui do Number of Evaluation Committees, isto porque o comitê de avaliação destas propostas não era só composto pelo consórcio, por elementos do consórcio, mas também por elementos externos que foram selecionados por outra open call. E porquê é que estou a falar disto? Porque a Comissão Europeia tomou o projeto como exemplo para Lessons Learned de Open Calls e de Cascade Funding, nós estamos muito orgulhosos disso, muito por causa desta outra Open Call que apoiou a principal para ir buscar experts nas diferentes áreas. Portanto, tivemos 30 países a concorrer para o InnoFOCOV, 9 foram selecionados, só para terem uma ideia, obviamente que a maior parte das candidaturas, e acho que já era expectável, vinham de Itália e de Espanha. No entanto, acabamos por ter propostas de mais países e financiar propostas de 9 diferentes países. Sumarizando tudo isto, para cada área tecnológica que apresentamos no projeto, temos então 8 produtos financiados, ou 8 projetos financiados for Innovative Diagnostic and Screening System, 5 para Environmental Surveillance, 6 para Sensors and Devices, Telemedicine and Telepresence e 11 para Protective Equipment for People and Safe Public. Os projetos são variados, eu não vou entrar em detalhe, têm acesso a todos eles e a vídeos explicativos desses projetos no nosso website, mas para terem uma ideia, alguns deles já terminaram, são projetos de 1 ano no mínimo, quer dizer, na verdade pode ser menos, mas na maioria deles são projetos de 1 ano. Alguns deles, como disse, já terminaram e já têm produtos no mercado. Estou-me a lembrar aqui do Ioneer, onde o produto já está a ser utilizado e testado no metro, em estações de metro, em hospitais, etc. O Tracker, que vai agora entrar no mercado. Enfim, se quiserem saber mais, vão ao nosso website e terão lá a informação. O que é que estamos a fazer neste momento? O InnoFOCOV, como eu vos disse, tinha o objetivo então de ter este Cascade Funding e aplicar em nome da Comissão Europeia estes 3 milhões de euros e acelerar a chegada destes produtos ao mercado, mas também criar a tal plataforma, a tal hub de inovação. Portanto, estamos agora nessa fase.
em que juntamos o nosso catálogo de serviços, vamos apresentá-lo, temos um plano de sustentabilidade que iremos apresentar à Comissão Europeia e depois também ao público, e decidimos aumentar um bocadinho o nosso trabalho, que enfim, nem sempre acontece, mas sugerimos então à Comissão Europeia fazer a monitorização contínua destes grantees. Portanto, mesmo depois dos projetos acabarem, nós criamos uma figura, que é o PDM, o Project Delivery Manager, que faz uma espécie de chaperone de todo o projeto, todos estes 30 projetos, e mesmo quando ele acaba, continuamos em interação com a empresa para que eles possam participar nos nossos eventos e, caso necessitem de algum serviço, estarmos lá disponíveis. Nesse sentido, estamos agora a organizar, juntamente com o Covidex, um evento final, como vos disse, é um projeto de 2 anos, acaba agora em setembro. Estamos a organizar então este evento final, onde queremos ajudar esses grantees a ter acesso a diferentes stakeholders, desde investidores para aqueles que ainda não acabaram o produto e não têm um produto pronto, possíveis compradores para quem já tem o produto no mercado, etc. Acontece também que sabemos que a situação pandémica está a chegar ao fim, ainda bem, e por isso não temos nome Covid nem coronavírus no nome do evento, é Back to a Healthy Future, e o objetivo é mesmo esse, para quem tem um produto pensado em Covid, também pensar como é que pode readaptá-lo ao shift do mercado. Estaremos no mesmo edifício, não coloquei ainda a data certa ali, será entre o 22, aliás, será 22 ou 23 ou 21 e 22, será em Bruxelas, com toda a certeza, provavelmente no Square, porque estaremos associados ou no mesmo local que a First Pan-European Healthcare Procurement Summit. Portanto, a ideia é juntarmos estes 2 eventos e termos algumas sinergias entre nós, já que os stakeholders são muito idênticos, e assim tirar o máximo partido de termos as pessoas presentes em Bruxelas. Estão todos convidados a participar neste evento e é tudo o que tenho sobre InnoForCov. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Vamos passar agora ao segundo speaker da manhã, o Adriano Fernandes. O Adriano tem trabalhado nos últimos 23 anos na área social, com especial foco na componente de gestão de recursos humanos, gestão de projetos, formação e cultura. Trabalha na Misericórdia da Amadora desde 2007, onde é diretor de inovação do Gabinete de Recursos de Inovação e Intervenção Social, tendo desenvolvido a área de inovação através do desenho e desenvolvimento de modelos, sistemas e processos focados na capacitação e empoderamento da melhoria dos cuidados prestados pela organização. Hoje vem-nos falar aqui do projeto In Can Heart, que é um projeto especial porque também tem componente de Pre-Commercial Procurement e, neste caso, Innovative ICT Enabled Integrated Care Solutions to Advance Multidisciplinary Health and Care for Patients in Chronic Heart Failure. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer à AICIB, de forma particular nas pessoas da Isabel Carvalho Oliveira e do Afonso Duarte. É um gosto estar aqui. Costumo apresentar-me como alguém que gosta furiosamente de pessoas. Gostar furiosamente de pessoas foi o que eu vi escrito na contracapa de um livro e de que gostei muito, e apropriei-me dela porque senti que revelava na perfeição a realização pessoal e profissional que sinto nas relações de suporte. E é por isso que faço o que faço hoje. Sou diretor de inovação na Misericórdia da Amadora e venho-vos falar-vos sobre o In Can Heart. Estes são os tópicos propostos para hoje. Começar por fazer aqui um enquadramento do que é a Amadora e do que é a Misericórdia da Amadora na Amadora, e depois focar especificamente neste projeto cujo tópico é a gestão da insuficiência cardíaca crónica e também alguns fatores críticos de sucesso até agora, porque o projeto é relativamente recente. Então, a Amadora, nós costumamos designá-la por laboratório social, não é? Porque, no fundo, são 6 freguesias, é um território de 23,8 km² para uma população de cerca de 175 mil habitantes. Isto faz com que a Amadora continue a ser das regiões em Portugal com a maior densidade demográfica
e temos vários indicadores críticos do ponto de vista sociodemográfico e do ponto de vista da saúde. Aqui destacava os 23% da população com mais de 65 anos, sendo que destes 42% têm mais de 75 e há uma representatividade bastante elevada de séniores que vivem em situação de isolamento social. Depois, alguns indicadores críticos do ponto de vista da saúde, e aqui claramente relacionados com o projeto, esta incidência de morte por doenças química cardíaca de 15,6 para uma taxa nacional de 10,7, 20% de hipertensos, uma taxa de 7,2% de diabetes entre os 20 e os 79 anos e uma morte por acidente vascular cerebral de 17,7 para uma taxa nacional de 11. A pergunta é porque é que existem estes indicadores? Porque ainda existem muitas pessoas que vivem em contextos habitacionais e socioeconómicos desafiados no Conselho da Amadora, e aqui a Câmara da Amadora tem feito um trabalho fantástico na requalificação destes espaços e na possibilidade destas pessoas terem um dia-a-dia mais condicente com a dignidade que lhes é merecida. A Misericórdia surge neste contexto. Temos uma estrutura de recursos humanos de 540 colaboradores, 4 áreas-chave de intervenção: saúde, onde temos uma clínica médica e uma unidade de cuidados continuados; educação, 5 creches, 3 jardins de infância e uma escola básica integrada. Na ação social temos uma equipa que acompanha 400 famílias beneficiárias do rendimento social de inserção. Na terceira e quarta idades, e aqui já temos o cuidado de chamar quarta idade, porque, só para terem uma ideia, a nossa média em apoio domiciliário são 89 anos, e, portanto, temos 3 ERP, 2 centros de dia e 4 serviços de apoio domiciliário. Isto significa que chegamos diariamente a 6.000 pessoas, das quais 600 são pessoas com mais de 65 anos. O nosso círculo dourado da integração e personalização de cuidados, e posso partilhar convosco desde já que um dos principais outputs da nossa participação em projetos de inovação europeus foi o design e implementação do nosso modelo integrado e centrado na pessoa. Integrado porque temos vindo a trabalhar a colaboração entre o silo da saúde e o silo social, na própria Misericórdia, porque temos uma estrutura já com alguma complexidade, e integrada também por trás a tecnologia ao serviço das pessoas, na descentralização dos serviços, por exemplo, em apoio domiciliário, a telemonitorização, a teleassistência, e centrado na pessoa, porque queremos fazer um assessment não apenas das suas necessidades, mas muito também das suas expectativas e preferências que têm relativamente aos serviços, num claro respeito pelos limites que essas pessoas têm que essas pessoas têm que partilhar connosco, no sentido de nos dizerem: eu esta semana quero comprometer-me com X dias em que faço atividade física e na próxima semana farei outros. E nós temos a capacidade de respeitar isto. E, como podem ver, tem sido muito através deste processo de cultura e gestão da mudança, de sinergias verticais e horizontais, a pessoa no centro, descentralização e desmaterialização. Desmaterialização porque sistemas de informação tecnológicos permitem aceder à informação a qualquer momento, de qualquer ponto, e isso é muito importante para tomadas de decisão mais rápidas e informadas. Não vou entrar em detalhe, mas é só para partilhar convosco o nosso track record nos últimos anos de participação em projetos europeus. E aqui, principalmente, chamar-vos a atenção para a resposta à pergunta: mas de que forma é que estes projetos se relacionam com o vosso crescimento, com o vosso dia-a-dia organizacional e com o vosso modelo integrado e centrado? Então, temos aqui uma incidência elevada do tópico do envelhecimento ativo e saudável, aqui com estes projetos, com o FAITH, com o Pharaon, com o WeCare, com o HOPE. Temos a modelagem de cuidados em fim de vida, o InAdvance, que é uma RIA, em que estamos a entrar já na fase de piloto, e temos aqui o InCare Heart, que é específico de uma modelagem de intervenção em doenças crónicas. Sempre que nós subimos um pouco o nível na complexidade das intervenções, vamos acrescentando mais uma ramificação ao nosso modelo integrado e centrado. InCare Heart. Quais são as nossas tarefas e papéis principais neste PCP? Como o Afonso referiu, o Pre-Commercial Procurement é a nossa terceira experiência, mas é a primeira em que assumimos o desafio de sermos procurers da solução. Somos procurers, somos task leaders e também, obviamente, damos contributo para as outras tarefas. Também não vou entrar em detalhe, só para partilhar convosco que nós somos líderes neste Work Package 1, que é o Co-Design e a Gestão da Mudança. Nós criámos um modelo específico que trouxemos para este projeto e que partilhamos com outros, de identificação das unmet needs, que depois se transforma, através do processo de focus groups, de entrevistas com os end users, que se transformam depois em requirements, que vão dar origem a use cases, a service process models, e depois é a estes requisitos e a estes use cases que os suppliers ou os potential contractors vão ter que responder no âmbito da call for tender. Então, somos líderes neste Work Package e somos líderes também no Work Package da avaliação, e depois temos responsabilidades também noutras tarefas.
O IncarHeart visa a aquisição pré-comercial de soluções inovadoras de cuidados integrados para promover a saúde de pacientes com insuficiência cardíaca crónica com recurso a tecnologias de informação e comunicação. Alguns dados: sabemos que 15 milhões de pessoas vivem com insuficiência cardíaca crónica na Europa, 4 a 10% é a incidência, é a taxa de morte hospitalar para as pessoas que vivem com esta condição e que há gastos de 108 mil milhões por ano com o tratamento de pessoas com insuficiência cardíaca crónica. O objetivo é adquirir esta solução tecnológica que permita a vários tempos o autocuidado, a autogestão da insuficiência cardíaca crónica, que permita a integração de cuidados entre o social e a saúde e que permita, de facto, um trabalho colaborativo e complementar entre todos os profissionais da área de saúde e do social. 5 procurers da Turquia, da Grécia, da Itália, nós somos os procuradores portugueses, e da Suécia, sendo que, e depois vou partilhar mais à frente, mas posso adiantar já, um dos fatores críticos de sucesso que nós identificamos é a centralização do procurement. E o procurement está centralizado nos parceiros suecos, que são os coordenadores do projeto. Aqui há alguns números, os end users que pretendemos envolver, pelo menos no projeto, 100 utentes ou pessoas com insuficiência cardíaca crónica e 25 profissionais em cada um dos procurers. Estes procuras estão apoiados pela Empírica, pela TIC Biomed e pela IFIC, que são preferred partners que no âmbito do seu expertise vão dando contributos para o desenvolvimento do projeto. Âmbitos e desafios, Building Blocks 3 principais: detecção precoce e cuidados preventivos, prestação de cuidados e acompanhamentos e ao autocuidado junto da insuficiência cardíaca crónica, como viver de uma forma mais preparada e com maior capacidade de insuficiência cardíaca. O que é que a solução tem que dar resposta? Melhorar radicalmente os processos de alta hospitalar e outras transições de cuidados, aumento significativo da eficácia da colaboração e melhoria das experiências dos utentes, fornecimento personalizado de medidas de prevenção secundária, o utente poder aceder aos seus registros eletrónicos de saúde e comunicar com os profissionais, capacitação digital e apoio à autogestão da pessoa, monitorização inovadora do desempenho, incluindo novas formas de recolha de prémios e promos. Estes são os use cases que foram identificados, são 11, vão desde a detecção precoce de insuficiência cardíaca crónica, à adaptação ao tratamento, ao apoio à decisão da equipa multidisciplinar e à interoperabilidade. A interoperabilidade é um dos aspectos fundamentais desta solução, a interoperabilidade com os sistemas existentes já nos contextos dos procurers e que permitam esses ganhos de escala. E estas são as fases de um processo de pré-commercial procurement que é semelhante a todos os outros. Aliás, esta é talvez um dos fatores críticos de sucesso também deste mecanismo da Comissão Europeia, é de facto a clareza nos processos. Nós estamos neste momento na fase em que já recebemos as 15 propostas feitas pelos suppliers. Essas 15 já foram, através de um processo de avaliação bastante rígido e apertado, foram identificadas 6 que vão transitar agora depois para as fases seguintes, sendo que vamos terminar com 2 suppliers, ou contractors neste caso, no final, que vão entregar as soluções. E então chegamos aos fatores críticos de sucesso. Eu estou aqui a olhar para não ultrapassar os meus 10 minutos. E eu dividi aqui estes fatores críticos por 2 âmbitos, o âmbito consórcio e o âmbito projeto. Do ponto de vista do consórcio, aqui identificámos um bom nível de maturidade do grupo de compradores, ou dos procurers e também dos parceiros, em projetos de investigação e desenvolvimento e já de PCPs. Boas sinergias e experiência anterior de colaboração noutros projetos entre o consórcio, a centralização do procurement, que isto do ponto de vista administrativo e financeiro alivia uma carga enorme, ou seja, são os suecos, os parceiros suecos que fazem a negociação direta com os contractors que vão transitando de fase para fase, os pagamentos, tudo isso, como sabemos, alivia muito todas as outras organizações. Depois, outro fator importante, a governação crítica e fluida das ações e atividades a empreender, a interdisciplinariedade e níveis de complementares de especialização entre os vários parceiros. Do ponto de vista do projeto, claramente a relevância do tema, a administração e distribuição do work package e tarefas de acordo com o nível de especialização,
o esforço colocado na Open Market Consultation a nível local, regional e nacional, que é onde dizemos ao mundo que o projeto está a acontecer, um teste de ideias inovadoras em condições reais e este fator também é importante, que é a inovação é orientada pela procura, o que ajuda a encurtar o tempo de incorporação dos produtos e serviços inovadores no mercado. É quem tem a necessidade que faz a pressão para que as coisas aconteçam. E acho que cheguei mesmo aos 10 minutos. Agradeço a vossa atenção e estou ao dispor para as questões que surjam. Obrigado. Obrigado, Adriana, e obrigado por manterem tempo. Vamos passar agora à terceira speaker da manhã, a Maria Marques, do Uninova. A Maria Marques é doutorada em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela FCT Nova, na área dos sistemas inteligentes de suporte à decisão, desde 2003 que integra a equipa de investigação do Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, na Nova, na Caparica, onde tem desenvolvido trabalho em diferentes projetos de investigação em sistema de coleção de dados, integração e interoperabilidade, com especial foco em sistemas digitais para a indústria, saúde e bem-estar. Atualmente desenvolve trabalho na área dos sistemas de apoio à transição digital na saúde, no âmbito de diferentes projetos europeus, o Smart Bear, o ICU for Covid e o Smart for Health, que vem-nos hoje falar. Por isso, Maria, dava-te a palavra. Obrigada, Afonso. Obrigada, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Vou falar um bocadinho do projeto Smart for Health, cujo acrónimo stands for Citizen Centered EU EHR Exchange for Personalized Health. A ideia aqui é efetivamente trabalhar um mecanismo, uma plataforma que permita que se consiga obter uma partilha, uma interoperabilidade de informação ao nível do registro de saúde eletrónica a nível europeu. O projeto foi uma resposta a uma call de 2018 sob o tema de Prototyping a European Interoperable Electronic Health Record Exchange, em abril de 2018, cujo objetivo era exatamente providenciar os cidadãos europeus com a capacidade de serem eles próprios os donos, os gestores da sua informação de saúde. O projeto responde então a esta call e tem como objetivo desenvolver, testar e validar uma plataforma de registros de saúde centrada no cidadão. Eu vou explicar um bocadinho o que é que nós queremos dizer aqui com esta questão do centrada no cidadão, e também com a capacidade para agregar, partilhar e fornecer os dados para a investigação. Isto era também o outro ponto fulcral desta call, era permitir que os mecanismos de doação de dados para a investigação fossem de algum modo simplificados e também eles próprios centrados na própria vontade expressa do cidadão. O consórcio iniciou-se com 18 parceiros, neste momento somos 19, é coordenado pelo Uninova, pelo Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias na Caparica, e tem também participações de relevo do Hasso-Plattner Institute, é um instituto na Alemanha que basicamente está na raiz do desenvolvimento dos sistemas SAP, e tem também alguns hospitais a nível europeu, como é o caso do Hospital de Hacken, o Hospital de San Rafael em Milão e o Hospital de Maastricht. Mais recentemente foi incluído o Hospital da Madeira através do CESARAM, do Serviço Regional de Saúde da Madeira, essencialmente para dar resposta a um dos maiores use cases que nós temos no projeto e que é centrado na região autónoma da Madeira. Além disso, temos também uma colaboração com os Estados Unidos da América, era algo que estava previsto no tópico da call, ou seja, no âmbito desta chamada, estavam previstas a possibilidade de financiar parceiros dos Estados Unidos, e neste sentido foi envolvido o Hospital do Monte Sinai, que é um dos maiores hospitais da área de Nova Iorque, e com a ideia, no fundo, de todo o trabalho de alinhamento
a ser feito no âmbito dos Electronic Health Records fosse feito também com o input deste parceiro norte-americano. Qual é então, no fundo, o nosso conceito? Já falei um bocadinho aqui, a ideia é efetivamente poder permitir ao cidadão europeu que obtenha os seus dados de saúde em formato digital, que os guarde e os gira da maneira que achar mais adequada. Atenção que isto não quer dizer, obviamente, que em qualquer momento a informação será apagada da fonte de onde vêm esses dados. O que quer dizer é que na sua conta, na sua área pessoal do Smart for Health, da plataforma Smart for Health, o cidadão pode decidir o que é que quer incluir e o que é que quer excluir. Não pode alterar informação que lhe chegue de diferentes fontes, mas pode optar por não a incluir na sua conta. Isto é, para nós, o nosso sentido do cidadão ser dono dos seus dados. Pode também, obviamente, tem mecanismos para facilitar a partilha desses dados com profissionais de saúde. Eu tenho mais à frente um pequeno vídeo ilustrativo para demonstrar o que é que está implementado nesse sentido. E pode também, numa perspectiva já mais madura do seu processo de coleção de dados, selecionar partes ou o todo dos seus dados para doação para investigação. Isto é feito através de uma aplicação própria, em que o cidadão é pedido para assinar um consentimento específico para essa parte da doação de dados. E, se decidir participar e doar os seus dados neste sentido, pode depois também aceder a serviços de saúde personalizados. O projeto tem, como eu disse inicialmente, o ponto central no cidadão, e este ponto central foi algo que foi o nosso caminho desde o início. Já agora esqueci-me de dizer inicialmente, o projeto iniciou-se em janeiro de 2019, com uma duração de 50 meses, vai terminar em fevereiro de 2023, e com um orçamento global de 21,8 milhões de euros. É um projeto que, efetivamente, é grande do ponto de vista do consórcio, somos, como disse, 18 parceiros, neste momento 19, e também grande do ponto de vista do financiamento. Porquê? Porque tínhamos, efetivamente, e temos, efetivamente, a ambição de ser não só um projeto pan-european, mas também para lá da Europa, e no sentido de, efetivamente, alinharmos aqui os desenvolvimentos e utilizarmos os desenvolvimentos para um crescimento a nível global. Nesse sentido, os cidadãos europeus são, efetivamente, o ponto central. É com eles que nós trabalhamos a todo o momento e é a partir deles que nós recolhemos os requisitos que depois são, efetivamente, implementados na plataforma. Ou seja, quando falamos daquelas funcionalidades que estão traduzidas na implementação da plataforma, essas funcionalidades chegaram-nos a partir de dezenas, centenas de exercícios com interação com os utilizadores e que expressaram o que é que para eles era importante e o que é que para eles era relevante ter numa plataforma deste género. E, evidentemente, a principal funcionalidade, aquela que mais preocupa as pessoas quando falamos de dados de saúde, são efetivamente as questões da segurança e do acesso aos dados. Muito certo, as pessoas querem ter as suas informações disponíveis, acessíveis, mas querem também ter a garantia que estas estão seguras e que só serão acessíveis por alguém com a autorização necessária para aceder a essas informações. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas basicamente esta é a arquitetura de alto nível do projeto. E que, no fundo, acaba por traduzir esta questão da segurança. Ou seja, nós, na verdade, não temos uma plataforma, mas temos duas plataformas. Uma que nós chamamos a Citizen Health Data Platform, que eu traduzi ali para a plataforma do cidadão, que é aquela que o cidadão acede, que é perfeitamente privada e toda a informação que está ali guardada está encriptada e a única pessoa que tem a chave para a desencriptar é o próprio cidadão, e que permite que seja alimentada
através de ligação direta a hospitais, através de um conector que é instalado nos hospitais e que absorve a informação, por exemplo, dos Electronic Health Records diretamente para a plataforma. Claro que isto não é assim tão simples como eu estou aqui a tentar passar, porque efetivamente há todo aqui um trabalho necessário para que essa ligação seja estabelecida, mas havendo efetivamente o alinhamento e o mapeamento entre a informação que está guardada nos Electronic Health Records dos hospitais e a informação para o sistema que é utilizado na plataforma, que é baseada em FHIR, em HL7 FHIR, esta interoperabilidade é estabelecida e, a partir desse momento, é possível, efetivamente, fazer a injeção de dados provenientes desse tipo de fonte para a plataforma. Além disso, é possível também fazer injeção de dados a partir de dispositivos médicos, a partir de dispositivos wearables, algo que foi, na altura, muito apreciado pelos avaliadores, porque efetivamente, atualmente, todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, usam smartwatches para monitorizar de alguma maneira o seu bem-estar, a sua saúde, e é um manancial de informação que ou se perde ou vai para companhias privadas. E então o projeto efetivamente veio aqui, de alguma maneira, tentar oferecer uma solução que permitisse ir buscar esses dados e pudesse efetivamente fazer a sua utilização para a própria pessoa e também, eventualmente, para a investigação. E a partir daqui, então, os dados que foram efetivamente doados para a investigação são submetidos a um processo de desidentificação. Eu não lhe vou chamar anonimização, porque efetivamente neste passo eles não são totalmente anonimizados. Porquê? Porque nós queremos trabalhar na possibilidade de fornecer serviços de saúde personalizados. Então, eles são desidentificados, eu não sei se este é o termo correto em português, mas vou usá-lo assim, de modo a que, de alguma maneira, há um pseudónimo que é utilizado e que permite que a pessoa possa receber feedback, no sentido, por exemplo, de existirem algumas incidental findings e a pessoa possa, deste ponto, ser recontactada. Há depois um terceiro passo, e aí sim os dados são completamente anonimizados, que é se a pessoa decidir doar os seus dados para investigações, para infraestruturas de investigação de terceiros. Nós temos no consórcio uma infraestrutura que eu penso que é subejamente conhecida, que é o Elixir. O Elixir é considerado, deste ponto de vista, uma third-party research infrastructure, e se a pessoa der autorização a que os seus dados sejam doados para o Elixir, então sim, aí nesse último passo é feita a completa anonimização dos dados, e os dados, quando chegam ao Elixir, já não têm maneira, vamos dizer assim, de ser identificados. Neste contexto de CHDP, Citizen Health Data Platform, e plataforma de investigação, Research Platform, há aqui, de alguma maneira, um meio caminho em que nós permitimos, efetivamente, à pessoa ainda vir a beneficiar da sua própria participação nos estudos de investigação, se assim o desejar. Além disso, como já disse anteriormente, temos um grande foco na utilização de dispositivos inteligentes e no desenvolvimento e interligação de aplicações que atualmente são utilizadas por uma grande maioria das pessoas. E como casos, vamos dizer assim, de demonstração, desenvolvemos duas aplicações, uma delas é o PhysioSense e outra delas é o Citizen Hub. O PhysioSense basicamente tem como objetivo acompanhar e motivar o cidadão a desenvolver uma série de exercícios físicos com o objetivo específico de reforçar a zona lombar. E mais à frente vamos perceber porque é que é a zona lombar em específico. E o Citizen Hub, que tem como objetivo essencialmente funcionar como uma camada de integração para diferentes dispositivos inteligentes. Smartwatches, smart t-shirts,
sensores ou outros dispositivos que as pessoas utilizem até no seu dia-a-dia, até medidores de pressão arterial que atualmente são utilizados muitas das vezes nas próprias casas. Esses valores podem ser automaticamente colecionados através do Citizen Hub e ser injetados na plataforma. Ou seja, de uma ideia geral, é ter aqui uma aplicação que permita uma coleção de dados quase automática e que alimente a própria infraestrutura de dados desse ponto de vista. Casos de uso, temos 8, e este foi também um dos pontos principais que foi muito valorizada na altura da nossa candidatura. Porquê? Porque, efetivamente, abrangíamos uma grande variedade de pessoas com os nossos casos de uso. Já agora, este slide é um bocadinho mais interessante desse ponto de vista. Estes 8 casos de uso estabelecem-se e procuram a chegar não especificamente a uma condição grave, vamos dizer assim, de saúde, apesar das pessoas que sofrem de dor lombar possam dizer que ela é absolutamente limitadora, mas efetivamente é algo que atinge uma grande fatia da população. Ou seja, nós queríamos chegar ao máximo número de pessoas a utilizar a nossa plataforma e a maneira que nós considerámos, na altura da candidatura, que poderíamos efetivamente potenciar essa máxima utilização, era efetivamente encontrando um problema de saúde que fosse reconhecível pela grande maioria das pessoas. E é óbvio que tivemos, em muitas das nossas candidaturas que na altura entraram em competição connosco, obviamente as questões cardiovasculares são muito impactantes, as questões do cancro, obviamente, são muito impactantes, mas são muitas das vezes situações que as pessoas só reconhecem ou em determinadas alturas da vida, quando eles se começam a estabelecer, ou quando já estão muitas das vezes em situações mais complicadas. A dor lombar é algo que muitas das vezes começa a afetar pessoas em idades, na adolescência. E muitas das vezes prevalece durante a vida ativa como a principal causa de absentismo no trabalho, de problemas de manutenção de uma vida saudável e ativa e normal. Apesar de não ser tão considerada, tão crítica, é algo que efetivamente afeta e que as pessoas reconhecem como algo onde gostariam de melhorar. Esta foi a nossa aproximação para estabelecer, no fundo, esta grande abrangência do projeto a nível europeu. Além disso, obviamente, temos os casos de uso a operar em diferentes países. Estamos, como já disse, estamos na Alemanha, estamos na Holanda, estamos em Milão, na Itália, estamos em Portugal, obviamente, e em diferentes zonas de intervenção, na parte do diagnóstico do problema da dor lombar, na parte do tratamento, na parte da prevenção e na parte da gestão da saúde ocupacional, porque, como já disse, é algo que efetivamente afeta o dia-a-dia das pessoas em idade ativa. Ui, peço desculpa. Aconteceu aqui qualquer coisa que eu vou tentar avançar. Ok. Este slide já está mais ou menos explicado, os 8 use cases que, no fundo, cobrem toda esta aproximação. E o principal use case onde nós nos focamos é, efetivamente, na Ilha da Madeira. Porquê? E este foi outro ponto também. Então, vou fazendo aqui alguns pontos de ligação com aquilo que foram os pontos mais interessantes do nosso processo de avaliação da altura. Porquê? Porque se nós queríamos atingir uma vasta comunidade nacional e internacional, nós não poderíamos estar em todos os locais, em todos os Estados-membros. Seria virtualmente impossível. Então, de alguma maneira, virámos aqui um bocadinho o jogo e tentámos encontrar um local na Europa que fosse efetivamente um ponto central de visita para vários cidadãos europeus. E, por uma série de razões históricas,
identificámos esse ponto na Madeira. A Madeira era, antes da pandemia, visitada por cerca de 1,5 milhão de turistas anualmente. Muitos turistas fora da Europa, mas uma grande prevalência de turistas europeus. E então, efetivamente, a Madeira, peço desculpa, assumiu-se como o grande demonstrador do projeto para todas as vertentes, ou seja, para podermos testar a parte da injeção de Electronic Health Records a partir dos hospitais, para podermos testar a injeção de dados a partir de dispositivos médicos e, neste caso concreto, de um dispositivo de fisioterapia que é utilizado para o tratamento e prevenção da dor lombar, e também a injeção de dados a partir dos dispositivos wearables, dos dispositivos vestíveis. Neste sentido, eu vou agora mostrar um pequeno vídeo onde vão poder ver o que é que nós implementámos para dar suporte à questão da partilha de dados. Eu penso que... Nina just came back from a hospital visit. She wants to share her X-ray pictures with her doctor. How can she do that? Nina has been using the Smart for Health application to track her progress in her back pain therapy for a while. She can also use the application to share her medical information with healthcare professionals, relatives, and people she trusts. All she has to do is visit app.smartforhealth.eu on her mobile phone or computer and upload her documents. After uploading her documents, Nina wants to share her documents with her physician, Dr. Samari. She starts a sharing session. Then she calls Dr. Samari and explains to him that he needs to verify himself to get access to Nina's medical information. Dr. Samari visits app.smartforhealth.eu/share to access the PIN and tells Nina the PIN. She approves the sharing session. Once the session is established, he can easily view and download the shared documents. After Dr. Samari closes the session, his access is automatically revoked. Nina and Dr. Samari are happy with the solution. For Nina, it offers an easy way to securely store and manage her medical and health-related data. It is easy to share information even when she is not in the doctor's office. Dr. Samari benefits from the fast access to well-structured information and can spend the time with real patient care. Eu vou avançar, porque efetivamente... Nina just came back from a hospital visit. She wants to share... Ok. Acho que o vídeo acaba por ilustrar, em grande parte, aquilo que é feito e, essencialmente, um ponto que eu gostava de chamar aqui a atenção é que não exige a qualquer pessoa com a qual nós queiramos partilhar informação que tenha uma conta na plataforma. Não há esse sistema, a conta é do cidadão e a outra pessoa apenas tem que aceder ao endereço de share e fornecer o código. Inibe, no fundo, evita necessidade de registros, de instalação de sistemas, o que seja, qualquer pessoa pode efetivamente utilizar. Relativamente a pontos de sucesso, eu já falei na maior parte deles, o facto da metodologia ser centrada no cidadão, a ambição dos casos de uso, a cobertura europeia, a interoperabilidade e a seleção do problema de saúde de alta prevalência. E relativamente a impacto, também já mencionei, o caso da Madeira, nós estamos a estabelecer, já desde o ano passado, uma iniciativa na Madeira que chamamos Madeira Digital Health and Wellbeing. É uma iniciativa colaborativa com várias instituições e entidades locais e também que inclui vários projetos na área da saúde digital, em que a ideia é efetivamente trabalharmos na transformação digital na área da saúde e bem-estar, promovendo e facilitando todos aqueles pontos, desde o diagnóstico à colaboração, inovação e partilha de resultados. E vou terminar deixando aqui o QR Code, se quiserem participar e testar a plataforma, são muito bem-vindos. Se quiserem ter connosco a Uninova, também podem fazer um check-up gratuito à vossa zona lombar, participar no nosso programa de prevenção. E obrigada.
Obrigado, Maria, pela apresentação. Passamos agora à quarta speaker da manhã, a Cátia Pesquita. A Cátia é professora de Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora sénior nos LASIS, onde lidera a linha de excelência em Informática Biomédica para a Saúde. Desenvolve a sua investigação na interseção entre a inteligência artificial e o Big Data, com um especial foco em aplicações nas ciências da vida e da saúde. Tem participado em vários projetos de investigação nacionais e internacionais e neste momento participa a participação nacional do projeto CATI, que vem hoje falar, que é o Knowledge at the Tip of Your Fingers, Clinical Knowledge for Humanity. Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer o convite por aqui estar, em particular à Isabel. E eu vou falar de uma maneira um bocadinho diferente. Eu vou passar menos tempo a falar do projeto e do que é que nós fazemos no projeto. E vou falar de um fator de sucesso que não é o fator do sucesso do projeto em si, mas o fator de sucesso de como é que nós entramos num grande consórcio europeu para conseguir chegar a submeter uma proposta. Porque aqueles números que a Isabel nos mostrou não contam a história toda, que é o número de pessoas que almejam fazer parte de um consórcio, submeter uma proposta, mas nunca conseguem sequer submeter, quanto mais ganhar. E, portanto, eu vou partilhar um bocadinho dessa experiência aqui. E a história começa com um bocadinho quem é que eu sou e onde é que eu trabalho. Eu sou professora na Faculdade de Ciências de Informática e trabalho no LASIS, que é uma unidade de investigação em informática, portanto, em ciências computacionais, mas que tem uma missão de que a sua investigação nas ciências computacionais e na informática tenha um impacto, não só na informática e na parte digital, mas também nas outras ciências, não estivéssemos nós na Faculdade de Ciências, e também ter um impacto social, portanto, um impacto alargado social. E, portanto, como devem calcular, quando nós juntamos ciências e impacto social, a saúde é, obviamente, uma parte importante. E eu lidero esta linha de investigação do LASIS. O LASIS tem várias, algumas delas estão aqui representadas, com pósteres e demos, e podem visitar-nos lá fora. E eu lidero esta linha em que nós pegamos na parte da informática e aplicamos aos problemas específicos e que são distintos de outras áreas de aplicação dentro das ciências da vida e das ciências da saúde e também dos cuidados de saúde. E, portanto, nós tentamos utilizar todas as ferramentas da informática, desenvolver novas metodologias de informática que consigam dar resposta à necessidade de melhorar os cuidados de saúde e também de criar novo conhecimento nas ciências da vida. E é aqui que entra o projeto de que eu vos venho falar um bocadinho hoje, que é um projeto para uma call que se chamava AI for Genomics and Personalized Medicine, e, portanto, inteligência artificial para a genómica e medicina personalizada. E este é um dos primeiros fatores de sucesso, que é uma das grandes barreiras de nós usarmos as ferramentas computacionais e, em particular, a inteligência artificial, que tem características próprias e que tornam ainda mais complicada a sua adoção na parte da saúde, é a falta de confiança que os clínicos, na aplicação destas ferramentas no contexto de estratégias de diagnóstico, de prognóstico, etc., têm falta de confiança. Porquê? Porque são métodos extremamente complexos e que não são fáceis de entender. E, portanto, a grande pergunta que diferenciou o projeto que eu vos vou mostrar de outros projetos que não foram financiados, e mesmo de alguns que foram financiados, foi porque nós nos colocámos esta questão. Se uma das grandes barreiras para que a AI for Personalized Medicine possa realmente ter um impacto é a falta de confiança, como é que nós conseguimos crescer essa confiança? E a nossa pergunta foi como é que nós conseguimos confiar numa coisa que não conseguimos entender. E, portanto, o projeto CATI, Knowledge at the Tip of Your Fingers, Clinical Knowledge for Humanity, tem este objetivo em que nós, muito bem, vamos usar as tecnologias de inteligência artificial que são capazes de pegar em dados extremamente heterogéneos, desde a genómica, à parte clínica, à histologia, à imunopeptidómica, etc., e, portanto, temos estes métodos computacionais superpoderosos que são capazes de pegar neste conjunto enorme de dados e processá-lo de modo a dar respostas que são clinicamente relevantes, mas o nosso grande objetivo é o que está em bold. Understand, trust and effectively use. Compreender, confiar e pôr na prática.
E, portanto, a nossa pergunta, e isto era uma RIA, Research and Innovation Action, é como é que, do ponto de vista também de contribuição científica, e não só de, por exemplo, a educação do público, a educação dos médicos, para perceberem melhor isto, mas não, aproximar estas técnicas de inteligência artificial da prática cotidiana clínica através de ferramentas computacionais. Os objetivos do projeto focaram-se em cancro, porque cancro é uma das áreas onde a genómica tem o maior potencial para a medicina personalizada, e de certo que não vos preciso explicar porquê, mas os objetivos, todos eles, são suportados por estas técnicas de inteligência artificial. Portanto, o que é que nós queremos ter? Queremos ter conhecimento novo, new evidence, de como é que as soluções de inteligência artificial podem fazer melhores previsões de quais as drogas mais apropriadas para um determinado paciente com um determinado perfil, portanto, a medicina personalizada. Também perceber, quais os tratamentos que se adequam não só à pessoa, mas ao tumor que a pessoa tem, porque o tumor também tem a sua identidade genética. E, portanto, olhamos para o paciente e olhamos para o tumor num binómio de medicina personalizada para cancro. E depois, ainda, usar esta parte dos dados que são recolhidos, e gosto muito de falar a seguir ao Smart for Health, portanto, de ter a parte dos dados clínicos, dos registros eletrónicos médicos, mas potenciados pela parte da biologia molecular, a genómica, etc., mas também do conhecimento científico que já foi recolhido ao longo de décadas por todos aqueles que fazem investigação clínica e biomédica. E, portanto, é daqui que nasce a ideia do CATI, em que nós construímos dois grandes componentes. Um componente, que é aquilo que eu já vos expliquei, a parte da inteligência artificial, que é explicável, que os médicos conseguem mais facilmente entender, mas o que está por trás disto é uma nova maneira de estruturar e enriquecer os dados clínicos. Este Distributed Knowledge Graph, um grafo de conhecimento distribuído. O CATI, em vez de funcionar por cima de uma base de dados normal, aquilo que vocês estão habituados, funciona por cima de dados que estão ligados com ligações ricas que têm significado. Nós vamos saber para um gene que funções é que ele tem. Vamos saber a proteína, onde é que ela é expressa dentro da célula. Vamos conseguir perceber quais é que são os binding sites de uma determinada proteína e de uma droga que possa atuar sobre o funcionamento dessa proteína ou pela sua expressão. E, portanto, nós pegamos nos dados clínicos e enriquecemos com os dados científicos e criamos este enorme grafo de conhecimento que depois pode ser explorado pelos algoritmos de inteligência artificial de duas maneiras. Uma, como fonte de dados para fazer as previsões, mas e a outra, e o fator diferenciador do projeto, é para explicar como é que a inteligência artificial chegou a uma determinada conclusão de que esta é a droga certa para este paciente e também fazer algo que é importante, que é nós todos usamos, se calhar, muitas coisas de inteligência artificial no nosso dia-a-dia. Se calhar, alguns de vocês hoje usaram o Google Maps para aqui vir, e o Google Maps por trás usa inteligência artificial para vos dizer quanto tempo é que vão levar a chegar ao vosso destino e prever qual é que é o melhor caminho. O custo do Google Maps se enganar e dizer que vocês vão levar menos 5 minutos do que na realidade é baixo, é um atraso de 5 minutos. O custo de uma inteligência artificial que recomenda um determinado tratamento para um paciente de cancro e o médico aceita essa recomendação e ela não era fidedigna, é muito, muito, muito alto. E por isso, aquilo que nós fazemos no CATI é também dar o contexto de todo o conhecimento científico que nós já temos sobre as drogas, a parte genómica, as proteínas, os sintomas, as comorbilidades que nós temos neste Distributed Knowledge Graph e usar esse contexto para dizer como é que a inteligência artificial, a previsão que a inteligência artificial fez, se coaduna com o conhecimento científico já existente. E nós estamos a falar de uma doença que é altamente complexa e heterogénea, como o cancro, mesmo quando estamos a falar só de um tipo de cancro, não deixa de ser altamente complexo e heterogéneo, porque cada cancro é um cancro, porque cada pessoa é uma pessoa e cada cancro tem a sua genética, e, portanto, isto permite a que um médico consiga perceber não só porque é que a inteligência artificial tomou aquela decisão, mas como é que essa decisão bate certo com aquilo que nós já sabemos sobre a doença, sobre as drogas, etc. Aquilo que nós fazemos, a nossa contribuição no LASIS neste projeto, é construir este Distributed Knowledge Graph, é construir esta rede de conhecimento e dados enorme e interligá-la com os algoritmos de inteligência artificial para produzir as tais explicações.
E nós já construímos a primeira parte, o projeto tem 1 ano e pouco, nós já construímos o esqueleto deste grafo de conhecimento, com mais de 1 milhão de conceitos diferentes, a cobrir toda a panóplia, desde as moléculas à parte ambiental que possa afetar um doente. E estamos agora no processo de integrar, e isto aqui é importante, porque nós vamos integrar dados públicos, que existem já conjuntos de dados que estão publicamente disponíveis, por exemplo, o Cancer Genome Atlas, mas também a integração dos dados privados neste ambiente distribuído, porque a privacidade é importante, dos nossos parceiros clínicos. E, portanto, temos esta dualidade entre vamos explorar os dados públicos nesta rede de conhecimento alargada, mas vamos também ter a oportunidade de ligar pontualmente os dados privados sem eles saírem das instituições onde foram criados. E agora vou contar um bocadinho a história de como é que eu cheguei a este projeto. Portanto, o projeto tem 20 parceiros, a maior parte deles são parceiros de instituições de investigação ou universidades, mas também temos alguns hospitais e SMEs. E a minha história de chegar a este consórcio começa muitos anos antes da proposta ter sido submetida. A proposta foi submetida em 2020, foi uma aventura enorme, porque ela foi adiada, porque o deadline era mesmo pouco tempo depois do primeiro lockdown do Covid, foi adiado há alguns meses, conseguimos submeter, mas a história começa 3 anos antes. 3 anos antes de nós submetermos a proposta, eu não conhecia ninguém do consórcio, nenhuma das empresas, nenhum dos investigadores, eu não conhecia absolutamente ninguém 3 anos antes. E fui convidada para dar uma invited keynote numa conferência chamada Data Integration in the Life Sciences, e, portanto, conseguem ter aqui o tema, ok, integração dos dados para as ciências da vida. E eu dei uma keynote, e nessa keynote havia uma pessoa de uma empresa, uma grande empresa, que é a NEC, e que me contactou e disse, que trabalho muito interessante. E a primeira coisa que eu lhe disse foi, e propostas para H2020, estão envolvidos? Posso entrar em alguma? Eu fiz da minha missão, em 2017, 2018, 2019, todos os sítios onde eu ia, todas as pessoas com quem eu falava, todas as oportunidades que eu tinha, eu dizia, eu estou disponível para integrar um consórcio, nós fazemos isto, e dava o meu contacto. Ativamente, sem parar. Todas as oportunidades, coffee breaks, no fim da keynote, etc. Sempre. Essa pessoa ficou com o meu contacto e eu não ouvi falar dele durante vários meses. Em 2019, portanto, 1 ano depois, ele contacta-me e diz, eu estou a entrar num consórcio e nós precisamos de alguém para fazer um knowledge graph. E pensámos em ti, 1 ano depois. E eu entrei nesse consórcio, nós fizemos uma proposta e ela não foi financiada. No ano seguinte, eu decidi, se não me financiam, vou lá eu. E decidi fazer uma proposta como Project Coordinator, primeira vez, sem nunca ter participado em nenhuma, o que é uma loucura total, mas fiz uma como Project Coordinator e outra onde entrei a convite dessa pessoa de novo e as duas no mesmo período de candidatura. Submetemos as duas. A minha como Project Coordinator não foi financiada, mas a outra foi. E nesse consórcio, em que eu só conhecia uma pessoa que tinha vindo daquela talk em 2017, no final de contas, houve tanta alteração no consórcio que ele saiu e eu fiquei. E, portanto, em janeiro de 2021, eu comecei um projeto europeu com pessoas que eu só tinha visto no Zoom, com pessoas que até hoje eu ainda só vi no Zoom. Para a semana vou vê-los pela primeira vez ao vivo. E eu acho que tudo isso se deve a 2 coisas, que é fazer boa ciência, isso é fundamental. As pessoas têm de perceber que aquilo que nós fazemos é nós somos os melhores no mundo e nós temos um software que ganha prémios todos os anos e que constrói este tipo de dados enriquecidos por conhecimento em diferentes áreas da biomédica e, portanto, nós temos esse reconhecimento e temos algo que é muito fácil de vender, é dizer nós somos os primeiros, somos os melhores do mundo a fazer isto e temos provas disso e isso ajuda muito, mas se eu não tivesse falado em todas as talks e em todos os coffee breaks sobre isso, não estava aqui hoje. E aquilo que eu vos posso dizer é que, entretanto, já submetemos mais uma candidatura com algumas das pessoas do mesmo consórcio numa call de Horizon Europe. Obrigada.
Obrigado e obrigado a todos pelas apresentações. E agora pedi aos oradores que fossem para a mesa e assim abríamos a discussão também para o público e podíamos ter aqui uma breve altura de discussão. Bem, para abrir um pouco, vou fazer uma ou duas perguntas e depois também podemos abrir ao público para fazer mais perguntas. Eu começava por uma pergunta muito geral para todos, que alguns já abordaram aqui durante a apresentação. Quais é que foram as etapas determinantes para o sucesso das vossas candidaturas? Ou seja, no processo, o que é que consideram 2 ou 3 grandes ideias-chave que vos levaram ao sucesso dos vossos projetos? E agora que estão na altura de implementar o projeto, quais é que são os grandes desafios? Puderem indicar 1 ou 2 desafios para quem nos está a ouvir perceber, e quem ainda não foi a jogo e que está a pensar ir a jogo, o que é que pode encontrar e como é que pode superar? Não sei quem quer começar. Posso começar? Então, os segredos de sucesso, eu acho que passa para a insistência, como a Cátia disse, nós insistimos bastante. Eu sou do INL, não sei, é um laboratório de nanotecnologia no Norte e nós submetemos muitas propostas, portanto, muita insistência. Mas claro que existe um processo. No caso do Inofocov, eu acho que até não é dos melhores exemplos que temos, porque nós escrevemos e submetemos a proposta em menos de 3 semanas, praticamente 15 dias. Fomos convidados por um parceiro que já conhecíamos há imenso tempo. Aí podemos encontrar um segredo de sucesso. Trabalhamos com alguns parceiros que já temos de outros projetos e em quem confiamos, com quem gostamos de trabalhar e com quem nos complementamos muito bem. Claro que quando construímos um projeto, vamos buscar parceiros que gostamos também de ter no consórcio e que cobrem as necessidades do projeto, como é óbvio, mas trabalhamos muito com quem já conhecemos, que foi o caso, fomos convidados e trabalhamos imenso durante 15 dias para submeter uma proposta. Eu lembro-me que eu estava grávida de 7 meses, 8 meses, e portanto foi assim um stress bastante enorme, mas foi muito bom depois receber o projeto. Em termos de implementação, como disse, nós somos coordenadores, há muitos desafios na implementação e normalmente, e neste caso quem escreveu é quem está a implementar, eu digo mal de mim própria, não sei como é que escrevi algumas coisas naquele projeto, não sei o que é que me passou pela cabeça, tinha a desculpa de estar grávida, mas não é suficiente. Mas é realmente, nós somos sempre ambiciosos quando escrevemos projeto e por isso é que podemos fazer alterações de projeto e a Comissão está sempre aberta a isso, desde que seja bem justificado. Mas é preciso também ser realista, eu acho que isso é importante. O maior desafio que eu tenho no Inofocov hoje em dia é realmente seguir 30 projetos de 30 empresas diferentes espalhadas pela Europa e trazer o melhor dos produtos deles e ajudá-los o máximo possível. E nisto tudo, coordenar 11 parceiros que nem sempre estão em uníssono. É um grande desafio também. Ok, do ponto de vista da preparação do projeto, eu acho que efetivamente o maior desafio é mesmo na coordenação, em arranjar um consórcio que efetivamente seja o consórcio que vai responder àquela call. Uma das coisas que eu acho que é fundamental e que às vezes não é tão bem percepcionado quando estamos a preparar uma proposta é passar a mensagem que cada pessoa, cada instituição que está naquele consórcio tem um papel e que esse papel é válido e é relevante. É algo que muitas das vezes tendemos a menosprezar, tendemos a pensar, esta pessoa, esta instituição, nós até costumamos trabalhar com eles e faz todo o sentido, é evidente que é assim, mas é muito importante que quando estamos a escrever a nossa proposta consigamos justificar porque é que aquele parceiro lá está, qual é o papel que ele vai trazer, qual é o added value que ele vai trazer ao consórcio. E por isso eu diria que o maior desafio é, depois de termos uma excelente ideia, conseguir efetivamente
montar o consórcio que é, pelo menos do nosso ponto de vista, o melhor consórcio para implementar aquela ideia. Isso tem que ficar muito claro quando escrevemos a nossa proposta. Depois, eu acho que ler o texto da call é fundamental. Nenhuma palavra que é colocada no texto da call está lá por acaso. Nada. Pode parecer que é só porque sim, não é. Quando os avaliadores estiverem a fazer a avaliação daquela proposta, eles vão receber instruções específicas para verem se aquela parte foi considerada ou não. Nada do que lá está é por acaso. Por isso, nós se calhar não vamos por aí, vão, porque senão não vão ter sucesso. Ou pelo menos justifiquem muito bem porque é que não vão, porque é que vão por outra opção, porque nada do que é ali colocado é colocado como opcional. Okay? Nada do que está ali é opcional. É o que a Comissão quer ver e, se não estiver lá, vai ser um dos pontos que vai ser chamado para a falha da candidatura. Relativamente à implementação, e neste caso concordo inteiramente, nós tendemos a ser ambiciosos na altura da escrita, e neste momento também estando a coordenar o Smart for Health, que ainda para mais é um projeto bastante grande do ponto de vista financeiro. Cada vez mais a escrita, da minha experiência, tentar sempre perceber como é que nós vamos executar cada coisa que pomos na proposta. Porque o diabo está nos detalhes e muitas das vezes as coisas, quando não são bem pensadas, depois explodem-nos nas mãos em fase de execução. Por isso tentar, é óbvio que às vezes é complicado em fase de proposta, mas tentar cada vez mais perspectivar como é que depois aquilo vai ser passado à realidade é fundamental. Não é? Ok. Obrigada. Eu se calhar aproveitava para dar uma visão um bocadinho diferente, porque eu não sou coordenadora do projeto onde estou a trabalhar e, portanto, vou dar a visão de quando nós entramos num consórcio que já tem muitos parceiros, como é que o nosso valor e a nossa visão e a ciência que nós queremos fazer se integra na visão alargada desse consórcio. E acho que e isto é algo que é importante a nível da proposta, mas também é importante mais tarde durante a execução do projeto. E, portanto, este tem sido um desafio que eu tenho enfrentado com o CATI, que é ter uma voz mais alta do que outras instituições participantes. E durante a proposta eu trabalhei naquilo que eram as minhas áreas e comentei em tudo, nas outras áreas, no que não era meu, na parte das empresas. Portanto, eu fui muito ativa na preparação da proposta, dar muito feedback, estar sempre presente em todas as reuniões, mesmo quando não eram aquelas que eram especificamente da minha área e do Work Package, onde eu iria ter uma maior participação e que eu iria co-liderar. E isso é importante, não só para garantir que aquilo... Primeiro, para não deixar que outra pessoa escreva aquilo que nós vamos fazer. Que, no caso dos coordenadores, pronto, vocês próprios têm que se preocupar que aquilo que estão a escrever que vão fazer vai cumprir, mas para não deixar que o coordenador ou outra equipa escreva as tarefas que vocês vão ser responsáveis por implementar. Porque depois são vocês que são responsáveis por isso. E, portanto, ser desde logo muito ativo, muito vocal, é importante. E durante a execução do projeto, esse papel também é importante por duas coisas. A primeira é que pode abrir portas para vocês participarem em coisas mais alargadas dentro do projeto em que possam ter interesse, mas que não eram óbvias em tempo de candidatura. Eu tenho oportunidades de investigação que aparecem agora dentro do projeto por causa da interação que eu tenho com outros investigadores e que, enquanto estamos a preparar a proposta, pode não haver essa ideia já. Essa ideia pode não lá estar, mas nós depois podemos estar numa situação em que temos tudo para testar esta nova ideia, temos os recursos, temos os dados e temos tudo, e podem abrir novas oportunidades a partir daí. E isso é importante para quê? Para que depois haja um efeito, que é o que eu espero, e que já que foi aqui referido, este efeito de cascata, em que depois de estarmos dentro de um consórcio, por sermos parceiros valiosos para esse consórcio, para outras calls sejamos chamados também.
A call onde eu agora estou, fizemos um first stage, o Project Coordinator não é o mesmo Project Coordinator do CATI, é um dos outros investigadores. Mas ele disse, eu não pensaria fazer isto sem ti. E, portanto, há 4 parceiros que são core e que estão lá. O meu outro conselho, e isto é um conselho se calhar um bocadinho mais para quem seja novo nestas andanças e não tenha experiência de fazer uma proposta de financiamento europeu, é não se limitarem naquilo que pedem em termos de orçamento para a execução do trabalho a que estão a pedir. Eu tenho muitos colegas que vêm falar comigo e que pedem conselho, olha, eu não sei como é que é a melhor maneira de eu fazer o orçamento, porque muitas das pessoas estão habituadas a fazer um orçamento para as escolas da FCT. E, portanto, têm dificuldade em abranger a escala diferente, que é fazer um orçamento para uma call europeia. E, portanto, o meu conselho é sejam ambiciosos naquilo a que se propõem fazer e ambiciosos no financiamento que esperam ter em retorno para fazer aquilo que se propõem fazer. Usem este financiamento como uma oportunidade para construírem o vosso grupo de investigação, que é aquilo que eu felizmente estou a conseguir fazer, e algumas das pessoas estão aqui hoje, para construírem esse grupo de investigação e potenciarem a ciência para lá do projeto. O projeto não acaba no dia, ou melhor, o benefício do projeto não acaba no dia em que se entrega o último relatório à Comissão Europeia. Deve ser uma semente para os próximos passos. Obrigada. Sim. Eu identificava 3 aspectos importantes, e alguns deles já partilhei. O primeiro, a constituição/construção do consórcio. Depois, num segundo nível, já dentro do consórcio constituído, uma boa distribuição de papéis e tarefas entre os parceiros, de acordo com o seu nível de especialização. E depois, um mais específico no âmbito do Pre-Commercial Procurement, que é a centralização do procurement pelas razões que identifiquei. Gostava de reforçar principalmente um aspecto que está aqui a ser partilhado, que é a importância do networking. Quase falava aqui num networking de classe mundial, que é a minha experiência diz-me que, aí porque sabemos todos o que é passar por um processo de candidatura, aqueles dias mais de amargura e de algum sofrimento físico, emocional e mental para submeter a candidatura, depois também a satisfação que é ver uma candidatura aprovada e, portanto, isto significa que nós estamos a construir uma relação duradoura e sólida com estes parceiros. E a minha experiência diz-me que, quando nós associamos a visibilidade à credibilidade, nós vamos querer sempre trabalhar com aquelas pessoas. E, portanto, eu queria só chamar a atenção para a importância de uma primeira boa impressão. Se nós passarmos uma boa mensagem de que entregamos, que somos responsáveis, temos capacidade para fazer, temos criatividade, nós vamos ser recorrentemente convidados. E isso acontece nesta experiência desde 2013 em projetos europeus. E é muito fácil, da mesma forma, eu dizer, olha, preciso de ti para esta candidatura, quando é que é? É para a semana e preciso da tua resposta hoje e conta comigo. Porque, às vezes, mais do que até as organizações que estão por trás, está a pessoa e a relação de confiança que se tem com ela. Nos aspectos de desafio pós-implementação, eu acho que, e falando de projetos de tecnologia, toda a complicação tecnológica e tudo o que pode correr mal, algumas dessas coisas vão correr mal, e está associado a criar um bom buffer de tempo para que possa correr mal, ser revisto, voltar a uma versão 3, 4, 5, para que a coisa funcione. Portanto, a tecnologia e a interoperabilidade é sempre um aspecto desafiante. Obrigado a todos pelo feedback. Eu agora aproveitava para perguntar à audiência se tem alguma pergunta. Temos aqui 4 exemplos excelentes de projetos nacionais, por isso é uma altura ótima. Não, então aproveitava para fazer uma pergunta extra. Nós temos aqui 4 projetos diferentes na área da saúde, e quando nós olhamos na área da saúde e olhamos para os números que a Isabel mostrou no início da sessão, onde vemos a tipologia de organizações que vão a jogo, uma das organizações que foi identificada, uma tipologia de organizações que foi identificada que não costuma ir muito a jogo, ou pelo menos que não aparece estatisticamente, são os hospitais e as empresas, as pequenas e médias empresas. Nós temos aqui uma organização do terceiro setor, uma faculdade e 2 instituições de investigação e desenvolvimento mais tecnológicas, digamos assim. Vocês têm hospitais nos vossos projetos. Como é que vocês veem os desafios que eles enfrentam para participar e como é que vocês acham que podemos ajudar e que podem ajudar como líderes de tarefas e de projetos? Como é que a comunidade poderá ajudar a que eles participem mais e que tenham maior interação nestas ações? É mesmo brainstorm. Pois, no caso da Inofacov,
temos a participação de um clínico da Universidade de Belém, na verdade ele trabalha no hospital, e foi um dos problemas que eu tive na implementação. Eu tive que fazer algumas alterações porque ele estava tão ocupado, como é óbvio, em salvar pessoas, que não conseguia implementar a parte dele do projeto. Acabei por fazer alterações para o aliviar um bocadinho das tarefas que ele se tinha comprometido. E acho que o problema passa muito por aí, quer dizer, os hospitais estão focados noutras coisas e se calhar precisam é de pessoas que estejam dedicadas, não digo a 100%, mas grande parte do seu tempo à implementação de projetos, à mesma à escrita de propostas, porque não é comum. E não é fácil mesmo nas instituições. Estava a dizer que tem que ativamente estar à procura de novas oportunidades, quer dizer, as próprias instituições se prepararam para isto. As instituições hoje em dia têm Grants Office, no qual eu trabalho, que têm processos para facilitar a chegada dos investigadores a oportunidades. Os nossos investigadores, obviamente, que fazem networking e têm propostas que chegam até nós, mas muitas vezes somos nós que levamos as propostas até eles. Portanto, os hospitais precisam de pessoas dedicadas a isso, porque hoje em dia os profissionais de saúde, todos eles têm imenso trabalho e muito pouco tempo para isso. Quando estava no laboratório tive alunas de doutoramento médicas, eu raramente as via. Portanto, é muito complicado para eles, acredito que seja o problema por aí. Ok, nós no Smart for Health, como disse, nós temos 3 hospitais de raiz no consórcio e, entretanto, tivemos a oportunidade de adicionar o Serviço de Saúde da Madeira e as experiências são radicalmente diferentes com os hospitais que temos envolvidos no consórcio. Bom, a única parte que foi comum a todos foi que todos foram severamente afetados pelo Covid e durante um ano praticamente foi um total shutdown de praticamente toda a interação que havia a nível de projeto, ou seja, havia um foco e o foco não era objetivamente executar um projeto europeu, fosse lá para o que fosse, o foco era salvar vidas. Pronto. Mas, curiosamente, eu acho que tudo o que aconteceu com o Covid e mesmo os desenvolvimentos, neste caso concreto do Smart for Health, acabaram também por abrir algumas mentalidades. Ou seja, neste momento há um discurso dos próprios participantes do Smart for Health e mesmo de outros projetos que temos a correr, em que há um reconhecimento que estas matérias são importantes, ou seja, há aqui interesse em progredir e em continuar a participar. E eu acho que isto também vai lá muito por ver outros fazer, não é? Ou seja, de repente há, neste caso concreto, o Hospital da Madeira é um hospital muito ativo e é um hospital que tem muito interesse em fazer coisas e em progredir. E de alguma maneira está a mostrar, entre aspas, aos outros como é que deveriam fazer. E então temos aqui um lead by example, em que os outros também querem participar e também querem avançar. E eu acho que é um bocadinho por aí. Eu, se calhar, posso dar uma perspectiva um bocadinho diferente, em que há 2 tipos de participação com hospitais nos projetos onde eu trabalho e já trabalhei. Um deles em que não é necessária uma participação ativa dos clínicos, aquilo que nós precisamos é partilha de dados, e outro tipo de projetos onde nós precisamos da participação ativa dos clínicos. Quando é necessária a participação ativa dos clínicos, o fator limitante é sempre o tempo que o clínico tem disponível para se dedicar ao projeto. E isto é real em tempo de candidatura e real em tempo de execução do projeto. Posto isso, eu acho que isso deve ser um fator que deve também ser contemplado quando nós escrevemos a proposta, que é nós, ok, temos as instituições de prestação de cuidados de saúde como parceiros, mas perceber o que é realista que esses parceiros cumpram e tentar encontrar estratégias que possam minimizar ou mitigar o esforço desses parceiros. Obviamente, se estivermos a falar de pilotos clínicos, etc., não há maneira de o fazer, mas também estudar maneiras de integrar a participação no projeto naquilo que já é a prática clínica mais corrente e, portanto, tentarmos ir às cavalitas daquilo que já é o dia-a-dia normal e entrarmos também por esse caminho.
Do ponto de vista da partilha de dados, é um desafio hoje em dia, a partilha de dados. Eu posso contar uma história interessante que há uns anos atrás eu tive um projeto com uma colaboração com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, em que o protocolo foi assinado 2 dias antes da entrada em vigor do RGPD, o que facilitou muito a partilha dos dados para nós fazermos o nosso projeto de investigação. 2 dias depois, a assinatura do protocolo já não permitiria naqueles moldes. E desde então tem sido muito mais difícil nós conseguirmos ter acesso a dados e para mim, na área da informática, isso é a ferramenta essencial e base da investigação, é nós podermos ter acesso a esses dados. E isso dificulta a mim a capacidade de convidar instituições portuguesas que estão um bocadinho mais reticentes de agora, embaixo do RGPD, como é que nós conseguimos partilhar dados e fazer isto, porque não é uma prioridade, se calhar, participar nestes projetos em que vão partilhar dados e que o outcome são algoritmos e parte científica e que, se calhar, a investigação clínica não é o core e, portanto, isso tem sido mais difícil e, por isso, eu vejo muitas vezes a trabalhar com ou dados públicos de outros hospitais, partilhados publicamente, ou em consórcios europeus com outros hospitais, onde existem gabinetes especializados para partilha de dados, para investigação, gabinetes especializados para project officers e management, e que, portanto, facilita este processo todo, que, enquanto a nível nacional, acho que ainda não existe um investimento suficientemente grande nessas áreas para também potenciar essa partilha dos dados mais fácil. Mas que, se calhar, o Smart for Health vai resolver. Então, eu identificava aqui claramente 3 desafios do ponto de vista do envolvimento da componente hospitalar. Começava por identificar o desafio de dimensão, não é? São estruturas normalmente médias e tendencialmente grandes. Isto está associado depois a uma gestão complexa do ponto de vista da governança, não é? Quem faz o quê, onde e quem tem que falar com quem, e que depois, ainda afunilando mais, tem a ver com o tempo que não existe por parte destes profissionais para estarem alocados a estas tarefas. Portanto, concordando, acho que contar com o envolvimento dos hospitais na fase de candidatura, muito difícil. Não é? Se calhar temos que começar por assumir que não vamos contar com este aporte. Depois, numa fase de implementação, seja na componente da partilha de dados, seja no aporte científico e até metodológico para componentes da candidatura ou do projeto, é importante e é fazível, e também a minha experiência em todos os consórcios que estão envolvidos hospitais diz-me que é possível. E gostava de lançar aqui um desafio, que é cada vez mais a economia social e solidária, se quisermos, é um player importante neste quadro ou neste xadrez da coesão social e também, naturalmente, no âmbito dos projetos de inovação a nível europeu. E, como falava há pouco, que a confiança é um aspecto muito relevante na relação entre pessoas, ela também é muito importante na relação entre organizações. Então, a minha experiência também diz-me isto, quando uma organização grande, como um hospital, tem um parceiro na mesma candidatura, que pode ser um parceiro da economia social, uma ONG ou até uma instituição pública como um centro de saúde, ou etc., pode vir a tornar-se, para não dizer que torna-se mais fácil, o envolvimento do hospital, porque sabem que, ok, há ali alguém que eu conheço e que me vai enturmando e que me vai segurando as pontas, se calhar, quando for preciso. Portanto, eu acho que é importante não descurar o papel da economia social neste xadrez. Por outra razão também, porquê? Porque estas organizações também têm relações facilitadas, por exemplo, com os centros de saúde, como dizia, com os agrupamentos de centros de saúde, que têm profissionais, têm clínicos que podem perfeitamente dar o seu contributo para um projeto, e o ProEmpower, que foi o Pré-Commercial Procurement, em que participámos antes deste, envolvemos o agrupamento de centros de saúde da Amadora, por exemplo, como parte da testagem do piloto. Isso também me parece importante, assim como também, e estava aqui a recordar-me de uma coisa que me parecia também importante e que agora me passou, mas já volto a ela se me lembrar. Mas é muito isto, é o papel que as organizações sociais também podem ter de alavancagem da participação
de outros parceiros nestes projetos, porque somos nós que estamos diretamente com a comunidade, nós conhecemos as pessoas, já sei o que é que ia dizer. Porque até numa estrutura como a Misericórdia da Amadora, por exemplo, que eu partilhei convosco, temos uma unidade de cuidados continuados, uma clínica médica, e a minha pergunta é, o que é que falta do ponto de vista da saúde ou do ponto de vista clínico para participar num projeto? Precisamos sempre dos hospitais? Sim ou não? Pode ser sim, pode ser não. Temos é que ter um plano de fuga caso não precisemos, não é? Ou não venhamos a precisar. Muito obrigado. E agora, ia passar outra vez a palavra ao público antes de fechar a sessão, para ver se tem mais alguma questão. Não? Certeza? Toda a gente com fome para o almoço? Bem, então, voltava a agradecer aos oradores e a toda a sessão.